Massa. Bom, agora vamos falar de um outro tom de liberal, mas que, como eu disse lá no início, é muito parecido, né? Também tem origem nos mesmos canais de financiamento, também está aí para defender o mesmo tipo de discurso, só tem nuances, né? Um se diz liberal, o outro se diz anarcapitalista, mas a gente tem que entender que o anarcapitalista vira liberal quando cresce, né? O anarcapitalismo é uma ideologia feita sob encomenda para seduzir jovens, dizendo que o capitalismo não existe, que ele é o futuro, né? Que o que a gente tem hoje é um corporativismo e que a gente não está vivendo bem só porque o capitalismo não se estabeleceu ainda. Então eles transformam o presente em futuro, para assim fazer do capitalismo algo revolucionário. Então, o anarcapitalismo, ele é um produto de marketing. Tá? Assim como o próprio MBL também é, mas eles têm público-alvos diferentes. Né? O MBL já é mais estruturado, busca entrar para a política, tenta pegar pelo discurso liberal, né? Enquanto que o anarcapitalismo ele tenta seduzir os jovens como sendo algo revolucionário. E o Ideias Radicais tem bastante audiência, é bastante bem patrocinado, e ele abordou uma questão que eu também quero abordar aqui, inclusive vai ter vídeo nessa semana sobre isso, mas eu já vou começar a falar sobre esse assunto hoje, reagindo a esse vídeo do Ideias Radicais, onde ele fala da exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Então, vamos acompanhar. Senhoras e senhores, a traulitada de porrada que o Putin acabou de tomar com essa sanção de ser excluído do SWIFT é muito pesada e pode quebrar o rublo, que é a moeda russa, e vai ser interessante ver o que vai acontecer na segunda-feira ou ao longo da semana com as pessoas correndo para sacar o dinheiro delas ou... sei lá, é grave. Só que pra eu explicar pra vocês, eu preciso explicar tipo, como funciona o sistema financeiro mundial, basicamente, pra vocês então entenderem por que ser excluído do SWIFT, pra começo de conversa, o que é o SWIFT, mas por que ser excluído dele é tão grave. O ponto é, vamos falar de como o Putin se ferrou, porque, meu Deus do céu, ontem foi anunciado que em sanção pelo Putin ter invadido a Ucrânia, e é importante falar isso, é o Putin que invadiu a Ucrânia, não é os russos, não é a Rússia, a população da Rússia tem muito pouco a ver com isso, o fato do cara ser um ditador meio que confessa que a galera não quer ele. Sabe? Importante separar as coisas. Mas eu assim, ó, o Putin é ditador? Qual é o critério para ser ditador? Tipo assim, se é ocidental, é um líder político, longevo, né? Sei lá, estilo Angela Merkel. Se não é ocidental, é ditador. Essa é a regra. É a regra. Para mim, o Putin é um cara de extrema direita, né? Direita, extrema direita, um líder do capitalismo russo, financiado e constituído politicamente a partir do poder do capitalismo russo. Mas daí chamar o cara de ditador é uma bobagem, porque a gente vive em um sistema democrático, para começo de conversa? Eu acho que não, né? Então, não tem democracia nem aqui nem lá, e isso é uma bobagem. pelo Putin ter invadido a Ucrânia, ele vai tomar uma sanção agora, que foi Banco Mundial, um monte de bancos, juntou um monte de países, Estados Unidos, uma puta pressão de vários países diferentes. Ele vai tomar uma sanção que é o seguinte, ele tá fora do SWIFT. Ou parcialmente, talvez não inteiramente fora do sistema, mas vários bancos, ou talvez a totalidade dos bancos, ou talvez os bancos que lidam com importação e exportação, e o Banco Central Russo estarão cortados do SWIFT. Sai fora. E aí, você me pergunta, o que é o SWIFT e por que isso é grave? Seguinte, imagina que todos os seus aplicativos financeiros acabaram de travar e nunca mais eles vão funcionar. Então você tinha um dinheiro investido ali no aplicativo do BTG ou da XP e tudo mais, o único jeito de você pegar isso de volta é se os caras mandarem um avião de dinheiro pra você. Não tem mais como fazer TED, Pix, esquece, ok? Eu ia falar assim, tipo, vamos falar dos patrocinadores, tá né? Tipo, esse é alto, mas lá em Bitcoin. Bitcoin continua funcionando. Bitcoin é um sistema fora do SWIFT. Inclusive, claro, é parte da ideia, eu já chego lá. Mas imagina a tua conta do Nubank, etc. lá, congelou. Então, se você quiser pegar o seu dinheiro de volta, vai ter que ir pra São Paulo, né, na sede do Nubank lá, e pedir a grana e eles vão te entregar na mão. Então, se você quiser pagar alguma coisa, algum boleto, alguma coisa ali, que ele tá fazendo, o teu cartão também. Aliás, esquece o cartão, não funciona mais também. Mas você vai precisar ir lá pagar presencialmente em dinheiro físico, né? Ou você vai ter que receber o seu salário em dinheiro físico, você vai ter que sacar tudo. Imagina que a tua vida agora é isso. Só que se você é um país fazendo comércio exterior, então imagina o seguinte, você exportou minério de ferro para outro país lá, e mandou um navio, beleza. Os caras precisam te pagar, eles vão precisar mandar um avião de grana para você. Ou você quer importar alguma coisa, você vai precisar mandar um avião de grana para pagar isso. Então assim, se a galera reclamava assim de taxa de transação de Bitcoin... moça, só um pouquinho, desculpa, mas assim, o SWIFT, ele é um sistema de compensação comercial internacional. Entendeu? Então ele funciona como a câmara de compensação interbancária de um país.
Sabe que, por exemplo, assim, o Banco Central, ele estrutura a Câmara de Compensação Interbancária do país. Então, todas as transações do Brasil passam por essa Câmara de Compensação. Então, é como o dinheiro transita, né? Os ativos financeiros transitam. O SWIFT é um sistema que faz isso no plano internacional, ou seja, os bancos centrais do mundo, que operam as contas dos bancos do mundo, fazem as suas transações a partir desse sistema, tá? É só isso. O sistema SWIFT é isso, é fundamental, é assim que se transacionam ativos no mundo inteiro, mas não é nem o único sistema, tá? E só colocando já uma bobagem que ele tá falando aí, não existe, não é viável essa história de levar dinheiro de um lugar para outro de avião, ouro de um lugar para outro de avião. Isso nunca foi feito assim, tá, gente? Tá? Não é assim que funciona, isso é impossibilitado, tá? Não, a alternativa ao SWIFT não é isso. A alternativa ao SWIFT são negociações bilaterais ou a utilização de outros sistemas de compensação, como o que a própria Rússia tem, como o que a China tem. Mas nós já vamos falar sobre isso. Porque às vezes é $10, $5, tá muito alto, o sistema falhou. Imagina você ter que mandar um avião de dinheiro para o país para pagar alguma coisa para receber. Caralho, velho. Então, essa é a vida da Rússia agora. Não. Isso é o novo normal deles agora. Bem-vindos ao ano de 1000. Não. Né? Essa opção não tem, tá? Tipo, se a Rússia vai começar a mandar avião de dinheiro para fazer as suas transações econômicas. Não. Se a Rússia realmente ficar fora do SWIFT, ela vai encontrar outras formas de fazer, vai usar o sistema chinês, vai usar o seu próprio sistema, vai usar operações bilaterais, mas não vai mandar avião de dinheiro. Então esse não é o novo normal da Rússia, tá? Isso é uma besteira que esse cara tá falando. 614. Isso porque o SWIFT é um sistema bancário para realizar transações internacionais. Geralmente quem não sabe isso é quem nunca fez uma transação internacional. E eu fico feliz que você nunca teve que passar por essa experiência, porque ela é absolutamente horrenda. Uma porcaria fazer um SWIFT. Tu tem umas empresas que estão intermediando isso, etc. E a maior parte delas usa cripto e o usuário não sabe, por isso que elas conseguem fazer isso rápido pra caramba. Mas isso aí é outra discussão. Olha só, ele queria dizer que rápido é usar o sistema do Bitcoin, que a gente sabe que justamente esse é um dos problemas do Bitcoin, né? Você precisa de gente que opere isso para fazer, porque não é um troço tão rápido. Ele tá querendo dizer que demora através do Swift e é rápido através do Bitcoin. Cara, esse cara ele faz propaganda do Bitcoin, tá? E não é gratuita essa propaganda, tá? Então, tudo que ele falar sobre Bitcoin é totalmente enviesado no sentido assim, ele não tem compromisso nenhum com a verdade a respeito do Bitcoin, tá? O Bitcoin, na verdade, é algo que também está dentro dessas estruturas, saca? Ele tem esse tamanho porque ele é um veículo de especulação dos grandes bilionários e que manipulam isso tudo, tá? É isso, é um grande veículo de especulação, é só isso, tá? E é possivelmente o maior esquema de pirâmide da história, né? Vai funcionar muito bem quando tiver mais gente entrando que saindo, como qualquer esquema de pirâmide. Dá para ganhar dinheiro com o Bitcoin? Muito. Acho que ainda tá no momento de ganhar muito dinheiro com o Bitcoin, mas assim, é um ativo de alto risco e só. Né? Não tem a possibilidade de virar moeda, porque ele não tem como ser moeda, porque ele não pauta os preços, ele não é utilizado para liquidar tributos, ele não tem uma variação de preço baixa, fazendo com que ele seja o ativo que tem a menor taxa de juros própria na economia, então ele não tem sequer condições de se transformar em moeda. Tá? Ele é um ativo financeiro de altíssimo risco, sem nenhum tipo de lastro, que funciona como funciona uma pirâmide. Ele se valoriza a partir da que as pessoas entram no negócio mais do que saem do negócio. Dá para ganhar dinheiro com o Bitcoin? Bastante. Muita gente ganhou muito dinheiro e eu acredito que ainda vai ganhar. Mas cuidado porque o risco é sempre muito grande por causa dessa oscilação brutal, tá? Mas não há perspectiva nenhuma de ter como o Bitcoin assumir o papel da moeda estatal, tá? Não existe isso. Por exemplo, mas quem ele vai falar aqui pra frente? Eu tenho certeza. Vai falar lá Mas o que eu quero dizer? Esse país não tá usando Bitcoin, esse país dolarizou a sua economia. Resumindo, é isso. Entendeu? Não tem como você utilizar o Bitcoin como moeda local para transações corriqueiras diárias. Tá? Não é assim que funciona. Não tem o Bitcoin, não tem essas propriedades que o tornem capaz de ter essa forma de ser utilizado. Beleza? Tá, então vamos lá. Isso é rodado por bancos internacionais. Eles não estão na Rússia.
Então, se você quiser fazer pagamentos, você precisa passar por esses bancos, você precisa registrar as suas transações lá. O que acontece se esses bancos falarem, eu me recuso a registrar as suas transações, eu me recuso a permitir que o seu dinheiro venha daqui para lá? Bom, isso significa que você agora, no caso Rússia, não consegue mandar dinheiro para fora do país ou receber dinheiro de fora do país. Todo pagamento que chegar para você será feito via um caminhão, ou um avião, ou um navio de dinheiro, ou uma sequência muito grande de aviãozinhos. Mano. Aí você pode falar, então o custo de transação vai subir e tudo mais. Então, várias... Ninguém tá falando nisso, sabe? Isso é uma viagem do mundo dele, saca? Não é isso. De fato, tá? A exclusão da Rússia do SWIFT é muito complicada para a Rússia. Mas tem vários pormenores aí, tá? São duas coisas combinadas. Vamos lá. São duas coisas combinadas. A Rússia, ela vem se preparando para esse tipo de sanção econômica desde 2014. Ela já sofreu outras pesadas sanções econômicas em 2014, quando ela invadiu a Crimeia. E essa escalada do conflito na região fez com que a Rússia viesse a se preparar para isso. Se preparou em vários sentidos. Militarmente, ou seja, modernizou suas forças armadas, ampliou suas forças armadas, criou seu próprio sistema de compensação de pagamentos. A China também tem um próprio sistema de compensação de pagamentos. Já existem transações entre esses dois sistemas, fazendo com que, se a China quiser, ela pode manter a Rússia realizando seus pagamentos através do seu próprio sistema. Isso não quer dizer que a exclusão do SWIFT não seja uma bomba para a economia russa. É sim, tá? É sim. Mas o Putin se preparou. E se preparou, entre outras coisas, como? Acumulando um volume muito expressivo de reservas internacionais. Então a Rússia tem mais de 600 bilhões em reservas internacionais. Porque quando acontece esse tipo de guerra e esse tipo de sanção, tende a haver uma corrida pelo dólar. Vejam, não há na Rússia o risco de faltar rublos para a economia russa saldar as suas dívidas em rublos. Não há esse risco. Por quê? Porque o Banco Central da Rússia emite os rublos e isso está seguro. O que acontece nessas situações é que vai haver uma fuga brutal de dólares e, com isso, uma brutal desvalorização do rublo, provocando um impacto dramático na balança de pagamentos da Rússia. E isso ainda vai ser potencializado com a diminuição das exportações, que provavelmente vai ser causada pela exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Então, isso aí é um problema. Aí, se você tem um grande colchão de reservas, você consegue neutralizar essa fuga de dólares. Mas aí, o que está acontecendo também? Essas reservas foram bloqueadas. A maior parte dessas reservas foram bloqueadas. A gente tem que entender que as reservas internacionais, elas não são um dinheiro num cofre, não são dólares num cofre do Banco Central da Rússia. Não, isso está em papéis. Então você tem um portfólio onde estão divididas essas reservas. Então essas reservas vão estar em papéis dos Estados Unidos, vão estar em títulos de curto prazo, vão estar em dólares em alguns bancos, vão estar em yuans, vão estar em euros, vão estar em ouro. Tem muitas formas que essas reservas vão estar divididas. E de fato o que está acontecendo houve um bloqueio dessas reservas. Um roubo dessas reservas, um roubo, tá? Mas não vamos aqui fazer a avaliação moral, por quê? Os Estados Unidos, que controla o sistema monetário internacional, né? Controla o FMI, controla as principais instituições bancárias internacionais, controla o SWIFT, ele tem poder para fazer isso. Então ele neutraliza essas reservas que ele tem como fazer. Ele só não vai conseguir fazer naquela parte das reservas russas que estão em yuan e que estão em ouro, tá? Que deve dar coisa de 30% das reservas. Então a maior parte das reservas russas também foram congeladas, fazendo com que o Banco Central russo não possa utilizá-las para assegurar o derretimento do dólar. Tá? Então isso é um problema grave, sim, para a economia russa. As bolsas estão fechadas e está sendo tomada uma série de medidas para tentar diminuir o impacto sobre o dólar. Então, na prática, está havendo um confisco dos dólares dentro da Rússia. Os bilionários russos estão perdendo investimentos e ativos no exterior. Tudo que os Estados Unidos puder bloquear, ele vai bloquear. Tá? Só que não é a mesma coisa que bloquear a Coreia Popular ou Cuba. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo. Um dos maiores exportadores de trigo do mundo.
dentro de uma série de outros metais ali, alumínio, titânio e mais uma série de outros metais, ela também está entre os principais exportadores do mundo. A Rússia tem uma extensão territorial que é a maior do mundo, então ela também controla um espaço aéreo que precisa ser cruzado para que existam transações comerciais. Então, assim, não é tão simples bloquear o comércio russo. Então vai haver torneirinhas abertas dentro desse sistema SWIFT. Por exemplo, a Rússia está fora do sistema SWIFT, mas não naquilo que diz respeito às transações de gás com a Europa. Entendem? E a mesma coisa vai ter que começar a acontecer no trigo, no minério de ferro, nos outros minérios, no gás, no petróleo. Vai começar a abrir torneirinhas que vai fazer com que a Rússia continue tendo acesso a dólares. Então, se por um lado deve acontecer sim um derretimento do rublo, deve acontecer. Veja, não há risco de colapso da economia russa no sentido de faltarem rublos, tá? Isso é bobagem, isso não vai acontecer. Agora, a desvalorização do rublo, bom, isso é inevitável diante desse cenário. Houve um derretimento de 40%, que logo se reduziu para 20%, com um aumento brutal da taxa de juros na Rússia. Então, eles deram tarifas de juros, quer dizer, além de outras medidas, né, para tentar segurar o dólar lá. Mas reparem numa situação, tá? Da mesma maneira que é um impacto muito grande na Rússia, e qual é a moral desse impacto? É desestabilizar o governo Putin, fazer com que os movimentos contra o Putin cresçam dentro da Rússia, que o Putin perca o apoio, por exemplo, da burguesia da Rússia, né, que vai perder nisso tudo, já está perdendo, para tentar enfraquecer o Putin e fazer com que ele se obrigue a recuar por problemas internos. É uma estratégia válida de guerra. Agora tem uma outra questão, um outro lado dessa disputa que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: vai fortalecer as relações econômicas russas por fora da lógica do dólar. O que pode ajudar a consolidar um sistema alternativo ao SWIFT, alternativo ao dólar. Correto? Então, assim, é um baque econômico violento para a Rússia? Sem dúvidas, eu não estou negando isso, nós ainda vamos ter que ver a dimensão disso. Tá? Mas automaticamente a Rússia não vai ter condições de superar isso? Isso já é outra história, eu já não acredito nisso. Eu acredito que ela resiste ao baque, como eu disse antes. Quem mais perde nessa guerra é a Ucrânia. Quem vai virar escombros é a Ucrânia. Por mais atingida economicamente que seja a Rússia, se ela não for bombardeada, se ela não for levada às ruínas, ela vai se reerguer. Ou pelo menos vai se reerguer muito mais rápido. E a geopolítica global vai ser impactada por essa medida. Eu não sei se o tiro não sai pela culatra. Porque não vai ser possível realizar esse estrangulamento poderoso à Rússia, porque a Rússia ela segue sendo um fornecedor muito importante para o mundo e um comprador muito importante do mundo inteiro. Vamos pegar aqui no Brasil. O Brasil, pelo desmonte da Embrapa, pelo desmonte das nossas relações multilaterais, hoje tem, sei lá, 70% dos seus fertilizantes vindos da Rússia. Se a Rússia é excluída do SWIFT, como é que o Brasil vai fazer esse tipo de transação? Vai haver um impacto brutal na nossa agricultura. O que deve acontecer? Deve acontecer que o Brasil vai se obrigar a encontrar uma outra forma de continuar comprando fertilizante russo. E eu tô falando do Brasil, mas isso é todo mundo que tem algum tipo de dependência de relação de comércio com a Rússia, pelo tamanho da importância da Rússia no mundo. Então, não sei se é possível fazer esse estrangulamento sem que a própria Europa também sofra bastante com isso. Uma das coisas mais óbvias que vai acontecer na Europa é a brutal elevação do preço do gás. Se você multiplicar por 10 o preço do gás, né, que sei lá, coisa de 30%, 40% vem da Rússia para a Europa, isso pode gerar um efeito cascata, potencializando ainda mais um fator que já preocupa a Europa, que é a inflação. Então aquilo que pode servir apenas para desestruturar politicamente o Putin internamente, também pode servir para desestruturar internamente a própria Europa. Então não dá para avaliar ainda as dimensões desse tipo de sanção. Tá? Eu já vou falar da China, mas vou deixar ele falar um pouquinho mais, porque eu sei que ele vai entrar nesse assunto. As transações vão simplesmente deixar de acontecer.
vários patrimônios dentro ou fora da Rússia serão, na prática, congelados porque você não tem como mexer isso ou resolver esses problemas. Várias transações internacionais vão ficar muito mais complexas e muito mais caras. Só que o maior problema não é tudo isso. O maior problema é uma outra bomba que caiu, uma bomba financeira que caiu no Banco Central russo. Como é que funciona você ter uma moeda que não é o dólar, ou o euro, ou talvez a libra ou o franco suíço? Uma moeda que, honestamente, ninguém quer. Eles só estão usando porque eles são forçados porque o seu país obriga. Toda moeda é utilizada de forma forçada, inclusive o dólar. O que ele está dizendo ali, ele só falou em moedas conversíveis. Então, para ele, só é moeda boa aquela que é conversível. Então, o que não necessariamente é bom. Eu já falei isso em outros momentos. Um país ter uma moeda conversível só é bom se ele tem uma estrutura produtiva altamente sofisticada, altamente competitiva, que ele esteja na vanguarda tecnológica. Aí é game ter uma moeda conversível. Senão, não é. Senão, não é. O ideal é ter uma moeda desvalorizada até para colaborar com o desenvolvimento da indústria. Por exemplo, a China não tem uma moeda conversível. Você acha que a China quer uma moeda conversível? Todas as moedas são aceitas a partir de uma ideia de curso forçado. A padrão para as trocas internacionais, que no caso é o dólar, é estabelecida a partir do poder militar estadunidense. Se estabeleceu quando os Estados Unidos se estabeleceu como potência militar. Foi assim que ele se estabelece. E no plano interno, as moedas são guiadas por tributos. O que faz a gente precisar ter reais no Brasil é o fato da gente pagar tributos em reais no Brasil. Tá? Mas vamos ver, porque agora o chorume acho que vem forte. Moedas como o real, o peso argentino, o rublo russo. O que acontece? Se você tem uma moeda dessas, o seu banco central, o seu país, tem que ter moeda forte, moeda que as pessoas realmente, sinceramente, querem, de preferência dólar, mas às vezes, assim, se forçar o argumento, pode ser euro, libra, franco suíço, ouro também pode ser usado, beleza, ok. Mas você precisa ter essas coisas que são equivalentes a dinheiro, ou títulos de dívida americanos. Porque é um título de dívida que você paga daqui 3 meses. Os Estados Unidos vai quebrar daqui 3 meses? Não, então eles vão pagar isso aqui, então efetivamente isso aqui pode ser considerado dinheiro. Você vai precisar pagar um puta boletão de R$1.000 bilhão reais amanhã? Não, então toma esse título. Mas tem coisas que podem ser consideradas como dinheiro, que podem ser consideradas essas reservas também. O ponto é, o seu país precisa ter essas... Ele finge uma erudição que ele não tem o tempo todo, enrolando e dizendo sempre que, sabe, não vou falar disso agora, porque, tem mais uma questão aqui, não sei o quê. Mas, na realidade, ele só enrola. Reservas em moeda forte. Por quê? Porque, digamos que alguém da Alemanha, por algum motivo, quer vir aqui investir no Brasil, quer vir fazer negócios aqui. Pois bem, negócios são feitos aqui em reais. Então, o cara vai trazer os euros dele, vai vender no Banco Central, vai comprar reais, ou ele vai trazer dólares, né? Porque talvez seja isso que vai ser negociado, enfim. Vai comprar reais, vai comprar as coisas aqui, terreno, empresa, contratar gente, blá, 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 blá. Mas ele vai pensar, eu não tô mudando toda a minha vida pro Brasil. Se eu quiser sair, eu preciso vender tudo isso aqui, pegar os meus reais, ligar pro Banco Central e falar, me dá meus dólares. Eu quero vender os meus reais e comprar esses dólares, fazer uma operação de câmbio, pegar esses dólares e ir embora. Então, para que eu vá investir... Ele só tá querendo dizer o seguinte, se falta dólar no país, o país se rala, saca? Do tipo assim, o Banco Central tem que ter dólar para as pessoas que querem trocar os reais por dólar. Se o país fica sem dólares, sem ter fonte de dólar, ele não consegue fazer isso. É só isso que ele tá tentando falar, ele tá enrolando pra caramba pra dizer uma coisa muito simples. Que é aquilo que eu disse, olha, vai haver uma fuga de dólares da Rússia. Aliás, nesses momentos o dólar sempre se valoriza, tá? O dólar, os títulos de dívida americana, sempre de momentos de instabilidade, se valoriza aquilo que é mais seguro. Vai haver uma fuga de dólares e pode acontecer, como já aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, antes do Plano Real, de haver uma falta crônica de dólares e o Banco Central não conseguir realizar essas operações, fazendo com que o Banco Central sempre precise captar dólares no mercado internacional, fazendo com que a moeda nacional se desvalorize sempre cada vez mais. Tá? É só isso que ele está querendo dizer. Olha, se faltar dólar para o Banco Central, a moeda russa vai se desvalorizar muito. Tá enrolando pra caramba para dizer isso. Num país em primeiro lugar, para que eu faça negócios lá, para que eu vá para lá de alguma forma, e para que essa moeda que eles estão fazendo para mim seja minimamente séria, eu tenho que acreditar que o Banco Central deles tem moeda forte o suficiente em caixa, ali na mão, caso eu queira sair. Porque se eles não tiverem, eu posso querer sair, ligar para o Banco Central e falar, dá as doletas, eles vão falar, não tem hoje. Então eu vou falar, putz, não tem. Então, aparentemente, eu estou preso com reais. Mas eu quero levar isso pra Alemanha, onde ninguém liga pra reais. Honestamente, nem os brasileiros ligam pros reais. A gente só usa isso porque a gente é obrigado. Então, aparentemente, eu tenho um monte de coisa que simplesmente não tem valor. Putz. Então, agora? Isso é o que pode acontecer com a Rússia agora. Porque acontece, o Banco Central russo tem reservas em moeda forte. Eles têm reservas em várias coisas diferentes, inclusive ouro, mas eles têm dólar, tem uma porrada de coisa lá e tudo mais. E ao ser excluídos do SWIFT,
eles não têm mais a capacidade de fazer transações internacionais. Então eles não têm mais a capacidade de usar essas reservas para estabilizar o rublo, que é a moeda russa, é o real deles. Então, em efeito, é como se essas reservas não existissem. Porque imagina que eu quero pagar uma conta, certo? E eu falo assim, não, eu tenho R$1 milhão. Mas eles estão aonde? Não, esses R$1 milhão estão em figurinhas de Pokémon, né? Cartinha de Pokémon do jogo, que estão enterradas em algum lugar na fazenda da minha avó. A fazenda da minha avó tem 45 alqueires de tamanho e eu não lembro exatamente onde eu enterrei. Mas eu quero te pagar com elas. Você aceita esse pagamento? Pois é. Como enrola, cara. Se as reservas do Banco Central Russo estão congeladas, se elas não conseguem ser movimentadas internacionalmente, 9 minutos enrolando. em efeito, elas não existem. Se elas não existem, não existe nada para garantir o valor do rublo. Porque se você quiser vender os seus rublos, pegar dólares e sair, ou se você quiser entrar, né, pensando que um dia vai poder querer sair, não tem como. Porque não tem o que fazer. Obviamente a Rússia ainda pode forçar o país internamente a usar os rublos. O problema é que tudo que vai depender de comércio internacional vai instantaneamente ser bicudado para fora da janela. Porque... E aí não tem... Aquilo que eu vou tentar desenrolar o que ele tá enrolando aí, mas assim... Só é necessário dólares para uma economia para que essa economia tenha acesso àquilo que ela não é capaz de produzir. Né? Então esse papo de cara que eu entrar, eu vou querer pegar os dólares para sair, isso aí pouco importa na realidade. O que pesa na economia é justamente isso. É aquilo que a Rússia vai precisar comprar de fora, ela vai precisar de dólar. Ou ela vai ter que optar por fazer transações direto em euro, ou em yuan, né? Mas enfim, ela precisa ter acesso à moeda estrangeira, tá? Para comprar aquilo que ela não produz. Basicamente é isso. Só que o que eu tentei sustentar é o seguinte: esse estrangulamento, ele não é algo dado como consumado, porque a Rússia continuará tendo acesso à moeda estrangeira. Por exemplo, ela foi bloqueada do SWIFT, mas não no que diz respeito às transações do gás para a Europa. Então ela vai continuar vendendo gás para a Europa, ela vai continuar recebendo em euro ou em dólar da Europa. Se ela continuar fazendo transação com a China pelo sistema chinês, integrado com o sistema russo por fora do SWIFT, ela vai continuar recebendo da China, seja em dólar, seja em euro, seja em yuan. Se ela criar alguma forma de estabelecer uma relação bilateral para vender para qualquer outro lugar do mundo, alguma das coisas que o mundo precisa da Rússia, como eu disse, a Rússia ela é uma das grandes exportadoras de óleo, de gás, de minério, de trigo, enfim, as pessoas precisam comprar da Rússia, né? Se essas pessoas encontraram um jeito de comprar da Rússia, vai continuar entrando dólares na Rússia. Então, assim, a Rússia não tem como ficar completamente impedida de ter acesso a dólares, ou a euros, ou a yuans, ou seja, a moeda estrangeira que ela vai precisar para comprar aquilo que ela não produz. Tá? Então, assim, é isso, basicamente. É isso. Tá? Tem como calcular ou chutar, mas pro rublo se desvalorizar pela metade, ou pra 25%, ou pra 20%, ou 10% do que ele vale hoje, não é difícil, cara. O nível de inflação que esse país pode tomar é uma parada tipo Argentina. O que eu tô falando é assim, digamos que em uma semana o real vai de agora R$5 por dólar pra 20. É isso que eles podem tomar. A gente não sabe exatamente como que vão ser as sanções no banco, ou exatamente como que vai ser o controle no Banco Central, ou exatamente o que eles vão poder fazer ou não, ou se vai ter, tipo, exceções humanitárias, tipo, se vocês forem comprar comida ou vender alimentos ou alguma coisa assim, ou talvez alguém coloque alguma exceção para gás, porque a Europa ainda vai precisar disso. Talvez tenha uns buraquinhos, assim, talvez não seja uma muralha impenetrável. A gente não sabe exatamente. A questão é que, ao ser cortado do sistema SWIFT, ao ser cortado do sistema financeiro internacional, o comércio exterior russo explode, a capacidade de construção de reserva deles explode junto, e a inflação também dispara pra caramba, o que erode internamente a economia pra caramba, o que ajuda a complicar uma situação que o Putin já está enfrentando de protestos grandes contra a guerra e de descontentamento contra ele. Esse é o objetivo, cara, isso é criar essa situação para enfraquecer internamente. Tá, mas o que a Rússia pode fazer? Não, mas eles ainda têm ouro. Eles ainda podem usar o ouro para pagar por transferências. Você vai mandar e receber aviões de ouro. Isso acabou de aumentar o custo de tudo e tornar a Rússia no mínimo muito menos competitiva. Gente, nem lá no século XVIII, tá, quando não existiam sistemas de compensação automatizados, tá, para fazer essas trocas internacionais, nem lá naquela época, tá, as transações internacionais eram majoritariamente feitas em espécie. Raramente alguém mandava um navio de ouro de um lugar para o outro para pagar pelo comércio internacional. Tá?
Nem naquela época isso era feito assim. Tá? Então isso jamais aconteceu. Não vai ser em 2022 que isso vai acontecer. Naquela época o que acontecia? Eram feitos ajustes nos balanços, tá? Das reservas dos países e o ouro ficava no mesmo lugar. Tem uma outra questão que era realizada antes da Primeira Guerra, naquilo que era conhecido como política de... Era confiança e estabilidade, enfim, não me lembro agora, mas está no texto do Eichengreen, né? Que fazia o comércio internacional funcionar da seguinte maneira: um país que era superavitário em relação ao outro fazia uma alteração, né? Exigia do outro uma alteração na sua taxa de juros para poder equalizar a balança comercial. Então, quer dizer, nem lá no século XIX, no século XVIII, antes desse sistema informatizado, os países trocavam ouro de um lugar para o outro para pagar pelo comércio internacional, saca? É uma coisa tirada da cabeça desse animal aí, cara, saca? É uma coisa maluca, é rigorosamente maluco isso, tá? Mas é assim, não faz uma pesquisa de 5 minutos antes de falar os troços. As outras coisas. Fora que, pelas reservas de ouro que eu entendi hoje, eles têm menos do que 4 meses de reservas para pagar pelas importações deles. Pode ser que eu fiz as contas errado, não sei se eu vi os fontes certinho e tudo mais. Mas assim, não dura muito tempo. Eles podem usar um sistema chinês. Sim, a China pode ter um sistema que eles podem participar e tudo mais. Pode ter, não, tem. Agora, eu acho engraçado como as pessoas assumem que só porque a China é uma ditadura e a Rússia é uma ditadura. A China é uma ditadura, viu, de novo o critério. Se é ocidental, democracia. Se é oriental, é ditadura. Saca? Cara, chamar a China de ditadura é de uma estupidez. Sabe? A densidade democrática na China, comparada com qualquer país do Ocidente, é muito maior. Então é de um nível de ignorância estúpido. Simplesmente porque você não tem a mesma forma de processo democrático no Ocidente, você diz que aquilo não é democrático. Como se aqui fosse democrático, saca? É de um nível de estupidez, saca? Assim, incomensurável. Mas assim, vamos ver. Os mais desprezíveis da história, que de alguma forma eles são amigos ou aliados. Eles têm uma relação funcional. Esses ditadores psicopatas, eles sempre têm relações funcionais. Confiança, aliança, etc. São palavras meio fortes, sabe? Pra todos, saca? Pra todos. O jogo político internacional não é baseado na camaradagem e na confiança. É um equilíbrio entre distintos interesses. Então, essa relação que tu tá falando do Putin com o Xi Jinping é a mesma do Biden com o Boris Johnson, é a mesma com a Alemanha, com a França, é a mesma, é assim, em todo lugar, tá? Em todo lugar. Muita gente presume que a China é comunista e a Rússia já foi comunista, então quando os dois eram comunistas eles eram aliados. Não, cara, eles eram bem brigadinhos, ok? Então a China receber a Rússia dentro do sistema de pagamentos deles é comprar uma briga com o mundo inteiro. O que a China ganha com isso? Pode ganhar, Gal. Não sei se vale a pena. Pode ganhar. Eu não tô dizendo que vai acontecer isso. Tem muita coisa para acontecer, até para nós ver qual vai ser a formatação dessas sanções exatamente. Agora, pode ganhar. Vamos entender uma coisa. A China crescendo como está, inevitavelmente ela vai questionar o poder imperialista estadunidense. Não é uma questão assim, será que a China vai fazer isso? Será que vai haver esse questionamento? Será que não? Não. O questionamento ele é inevitável a partir do crescimento da economia da China. E todo país que cresce e se transforma em potência econômica hegemônica impõe a sua moeda como padrão para as trocas internacionais. Para isso é necessário construir um sistema baseado na moeda chinesa, que a exclusão da Rússia do SWIFT pode apressar. Quer dizer, a China pode ter a ganhar. Veja, reparem bem como eu estou colocando aqui. Pode ter a ganhar. Vai depender de uma série de fatores, mas não dá pra gente cravar que não, isso não é importante pra China. Talvez seja. Mas vamos lá, ele vai entrar num outro ponto que depois eu comento. E tem um outro lado que é o seguinte, então se a Rússia vai lá e começa a usar o yuan e começa a entrar nesse sistema, em efeito a economia russa se submete ao Banco Central Chinês. Então mesmo que isso seja uma alternativa que eles usem, você foi para eu faço transações como eu quiser para o Banco Central Chinês manda na minha economia. E aí eu sei o que você tá pensando. Eu sei o que você tá pensando. E se eles usarem o Bitcoin? Isso é uma alternativa possível? Isso, imbecil, caralho. Mais ou menos, porque isso vai ter consequência. Não tem como usar o Bitcoin, sabe? Tipo assim, isso aí é mundo do arco-íris, né? Da carochinha, dos unicórnios coloridos. Não
Ninguém tá pensando nisso. Se você pensou agora, porque você faz propaganda dessa porcaria aí pra ganhar o seu dinheirinho. Ninguém tá pensando nisso, tá? Ninguém. O lance da Rússia ter que se subordinar à China é complicado pra Rússia, mas a Rússia não teria alternativas. E pra China seria benéfico, porque ela poderia influenciar muito a economia russa, que poderia se tornar dependente desse mecanismo da China fazer essas transações. Isso aí sim. Agora, teria alternativa à Rússia, caso a China abra esse precedente? Para quem que seria pior? Né? Eu acho que, enfim, é um dado. Eu acho que a Rússia perde autonomia, mas a Rússia não teria alternativa. E seria uma forma de fortalecer um bloco alternativo à potência imperialista. Pode ser interessante. Porque para fazer todo o seu comércio internacional, todas as suas transações e tudo mais, o nível de compra que a Rússia teria que fazer... E eles vão pagar como? Porque, de novo, se eles vão comprar bitcoins, mas eles não conseguem fazer essas transações internacionais, eles teriam que comprar ou de russos, ok? Meio... Né? Imagina a proposta. Agora é o momento Você viagem, é russo agora é o que tem momento... bitcoins. Compareça ao sabe Banco se- Central porque a Rússia quer comprar eles de você. Mano, você sabe que você vai aparecer lá, Explosão levar uma mental. porrada na cara, ser Hã? nocauteado, ser assaltado, jogado na rua. Nossa senhora. talvez agora vigiem não tem, você. cara. Talvez isso aconteça. Você vai confiar, você vai lá? Olha o Convenha, nível de sabe? Tipo, não, Putin, eu tenho bitcoins aqui, sim, eu vendo eles pra você. Eu 100% confio que você vai me pagar de maneira completamente honesta. Difícil de visualizar essa situação. Então eles vão comprar internacionalmente o peer-to-peer ou de exchanges russas. Eles vão pagar com ouro? E aí você, digamos, você é uma exchange que recebeu ouro russo. E agora você precisa liquidar esse ouro por aí. E a Rússia já tomou sanções, então você vai conseguir vender esse ouro pra comprar bitcoins de volta ou alguma coisa assim? Ou você vai manter esse estoque lá e... Sabe? Ou não, eles vão pagar em dólar. Tá bom, então Moscou vai mandar um monte de avião cheio de dólar. Não, se bem que não, um monte de Ele avião, viajou acho que- nessa do avião Tipo, um cheio de aviãozão. dólar, né, cara? Aliás, essa é uma Alguém conta tem que divertida de usar fazer, ele, né? cara. Quantos Meu, aviões isso de vale, dinheiro são cara. em dólar, assumindo que a Rússia tem isso, que você precisa mandar pra valer 2 meses de comércio internacional da Rússia? Tipo, Ele quanto tá dá enrolando. isso? Cara, Não já sei. deu 10 Mas, minutos do teu digamos, vídeo. Tu isso é já uma conta podia interessante de parar. fazer. Alguém pode, por favor, Desenrolar. fazer a conta e mostrar as contas. Eu sei que um monte de gente pode chegar nos comentários e falar assim, eu calculei a 18, mas eu não tenho motivo pra acreditar. Eu queria ver alguém fazendo essa conta. Só pelo meme. Porque assim, se você tá fazendo isso, você tem uma empresa. Cara, ele tá uns 5 minutos viajando. Uma pessoa total, física de não vai uma ter o maneira porte que eu de não fazer sei um nem negócio desses. Como é que eu começo a Então, argumentar, cara? Fora que se eles Nível fizerem de isso, o nível de bobagem que tá valorização falando. do Bitcoin também vai ser tão estúpido. Cara, o Bitcoin é muito massa. Então, assim, você pode até Bitcoin é falar, muito só usar o massa. sistema e tudo mais, mas quando você começa a pensar no porte da transação, no tamanho disso, nas consequências que quem tá fazendo essa transação com a Rússia vai sofrer porque vão saber que é ele que tá fazendo isso, não é muito viável. Isso, ele foi desconectado do SWIFT por causa do programa de armas nucleares e tudo mais. Foi um apavoro muito legal. Igual. Não quer dizer que ela vai necessariamente Esse cara quebrar é muito amanhã, bom, velho. ou que é o fim Ele do é rublo muito e tudo bom, mais. cara, ele é Eu muito acho que eles bom, ainda cara. conseguem sobreviver economicamente de alguma gambiarra ou alguma coisa. O ponto é que isso são consequências econômicas muito pesadas, que vão empobrecer a população seriamente e vão causar revolta interna, vão... Cara, ele parou. Não sei no que isso vai dar, não tem nem como prever. Mas, cara, não tem como você falar assim, Faz vai uns ser 7 minutos levinho, que não ele vai não tá dar falando nada. nada com nada. Não, Ele não tá é falando uma, nada, é uma nada, consideração nada com nada. Tipo, complicada. E, finalmente, tem nem você o que pode estar pensando comentar assim, aí. mas, Rafael, é um pouco assustador que exista um sistema bancário internacional que vários países podem se juntar e deletar alguém. Porque, assim, fizeram isso com o Irã, com a Rússia, mas... E se fizessem com o meu país? E se fizessem... Cara, é meio perigoso isso, a ideia de que estados podem simplesmente quebrar alguém, assim, porque eles controlam esse sistema, né? Pois é, ainda bem que existe o Bitcoin, sabe? De novo... Ele tá ainda nessa aí. O mundo, cara. a história, a Caralho, política, mano, os puta estados, que eles têm pariu, um talento de fazer várias coisas diferentes que no fim das Por contas isso voltam pra existe o frase. Bitcoin. Não, cara, Você Bitcoin entende a importância existe do pra só Bitcoin, lavar então? dinheiro, Da pra ideia de você ter enganar um sistema trouxa. financeiro que ninguém Entendeu? controla, É isso, entendeu? que é É descentralizado, que ninguém pode deletar alguém pra fora do sistema. E assim, é interessante também ver, o último ponto aqui, é ver que agora as pessoas estão falando, não, mas a Rússia pode usar Bitcoin. Quer dizer, quando saiu, era moeda meme, era uma piada na internet, depois era moeda do crime, depois era só, isso aqui é só usado pro jogo e especuladores e gente idiota, depois mas é só umas empresas super especuladoras que fizeram, depois só um país pequeno lá adotou, depois a Ucrânia tá aceitando agora doações pra financiar Não, e a parou defesa lá no contra El o Putin Salvador, lá via que Bitcoin. Isso dolarizou a aconteceu, eles publicaram economia com essa carteiras, mandando dinheiro bobagem. pra gente receber Parou milhões aí. de dólares, inclusive. E agora tá indo pra... e se a Rússia usasse Bitcoin? Quer dizer, é legal ver essa escalada. Só queria dizer isso. E se você quiser comprar Bitcoin, você já sabe. Agora eu entendi! Vai Tomar no teu cu. Não, aí deu. Aí deu. Aí não. Aí deu. Deu. Saturei, moçada. Saturei.
saturei, não deu mais, chega, pelo amor de Deus, caralho, mano. Caralho, cara, esse louco aí é doses seguras de crack. Doses seguras de crack, cara. E, entendeu? Ele passou ali 20 minutos o vídeo. Os últimos 10 minutos é uma psicodelia que não tem nem como traduzir. E os 10 primeiros minutos ele falou uma coisa que ele podia falar em 1 minuto, que ele passou horas enrolando para explicar o sistema Swift, depois mais horas enrolando para explicar que o Banco Central pode ficar $100, e depois misturou com o Bitcoin e aí deu. Aí ficou nessa psicodelia ali, se afogando ali de mamar a rola do Bitcoin, enfim, caralho, mano. É isso, cara, é isso. Então, assim... Bom, pelo menos eu acho que deu pra eu conseguir colocar aqui algumas coisinhas que eu já tô preparando pro vídeo que deve sair essa semana a respeito dessa história do sistema Swift, de como vai ser o impacto na economia russa, mas assim, resumindo, moçada, o impacto deve ser muito grande, sim, a desvalorização do rublo deve ser muito alta, isso deve gerar uma série de impactos sociais na Rússia que vão pressionar politicamente, internamente o Putin, tudo isso é verdade. Agora, como eu tentei colocar, tirar a Rússia do sistema de comércio internacional não é que nem isolar Cuba ou que nem isolar a Coreia Popular. Você está falando de um mercado consumidor gigantesco, que muita gente depende do que vende para lá, e de uma fonte de matéria-prima, de recurso fundamental, enfim, de coisas vitais para o funcionamento do mundo, muito poderosa também. As pessoas não vão poder simplesmente deixar de comprar coisas da Rússia. Não vão poder simplesmente deixar de vender coisas para a Rússia, pelo tamanho e pelo peso da Rússia no comércio internacional. Então isso aí complica. Claro, houve um congelamento das reservas russas, pesado, que seria algo que o Putin teria se preparado, 600 bilhões em reservas não é pouco. Agora, se a maior parte dessas reservas foram tomadas, realmente a situação do rublo fica complicada. Agora, inevitavelmente, continuarão existindo canais para a Rússia comprar e vender, por causa dessa situação que o próprio peso da economia russa tem no mundo. Então vamos aguardar para ver, né? É um baque para a economia russa? Provavelmente grande desvalorização, inflação, sim. Agora, temos que aguardar porque tem esses furos dentro desse bloqueio aí que são furos necessários até para que o próprio mundo continue funcionando. E para além disso, pode ser um tiro no pé, porque vai apressar, caso se confirme as negociações da Rússia via sistema com a China, vai apressar a formatação, né, de um sistema de compensação de pagamentos internacional baseado na moeda chinesa e não no dólar, o que não é bom para o dólar. Então tem muita coisa nesse meio aí que a gente tem que avaliar nos próximos dias. Beleza, moçada? Bom, vou ficando por aqui.